Comigo aqui no estúdio, o vereador Laércio Santos. É do DEM ou União, vereador? Boa noite. Ainda é do DEM, né? Porque formalmente não foi julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas dentro em breve seremos do União. Então ainda é do DEM, então. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o seu público. Uma satisfação mais uma vez estar aqui contigo. Obrigado pela presença. O senhor é advogado. Como é que o senhor recebeu essa notícia? Foi no sábado, né? Começou a circular que o Sindicato dos Condutores, presidido pelo vereador Brinquinho, seu colega do PT, Sim. conseguiu uma liminar pedindo, de certa maneira, para a lei de extinção fica suspensa até o TRE se manifestar. Na verdade, a liminar saiu na sexta-feira, né, Pedro, Exato. à noite, e, segundo o que consta, suspendeu o decreto do prefeito, decreto esse que ele soltou ali por volta do mês de agosto, instituindo uma comissão pela extinção da Proguaru, para que se aguarde a decisão do referendo que está por ser analisado do Tribunal Regional Eleitoral. A gente espera que realmente venha a ser mantida essa liminar. Eu, como advogado, eu faço coro que ela seja mantida, e não só isso, que o Tribunal Regional Eleitoral seja provocado e dê uma posição um pouco mais rápida, porque, a meu ver, está demorando um pouco. Muito. Em razão da necessidade, da urgência do tema, até porque não é só por essa questão, por ser enfrentada, nós temos aí os desdobramentos de tudo isso, se vai ser mantida a Proguaru, eu faço coro que se mantenha, e se não for se mantido, nós temos que ter o plano B, o plano C, e quando eu falo plano B e plano C, não é com relação à contratação de outras empresas que venham prestar serviço, mas qual o encaminhamento que vai se dar na prática com relação a esses 4.700 funcionários. Pedro, não é pouco dinheiro. A rescisão contratual desses trabalhadores, nós temos aí a questão da multa do fundo de garantia, nós temos aviso prévio proporcional, não é pouco dinheiro, e pela fala do governo, me parece que estão subestimando esta situação. Eu fiz um requerimento há cerca de uns 20 dias atrás que eu quero esses números atualizados. Como eu disse, da minha parte, eu defendo o não fechamento da Proguaru. Contudo, nós temos que trabalhar as outras situações. Então, a gente não pode esperar dia 25 de dezembro e o prefeito falar que não tem dinheiro para pagar esses trabalhadores. Então, é uma situação muito, muito séria e que o governo precisa ter mais transparência, trazer essa informação para a sociedade, porque nós estamos falando de interesse da cidade e que todos nós vamos pagar a conta, não é simplesmente quem está à frente do executivo, né? Aliás, lembrando que em 2017 o Guti demitiu os comissionados e não pagou os direitos, né? Virou uma novela. Ele defendia que aquela questão não tinha legitimidade na lei. Eu discordo, porque por mais que a lei foi julgada ilegal, houve o trabalho naquela época que devia ter pago, acabou fazendo uma disputa política ali desnecessariamente, né? E acabou pagando. Pagou. Aliás, pagou acho que 80%, porque em torno de uns 20% judicializaram e acabaram tendo outros números e seguiram em frente. Agora, pode ser que então que esses direitos trabalhistas virem precatórios da Proguaru? Pedro, a situação é bem polêmica, porque se a Proguaru não pagar, se recusar a pagar, isso vai virar um passivo trabalhista, vai virar ação trabalhista, e aí poderemos ter decisão das mais variadas possibilidades. Poderemos ter o município que venha fazer parte do polo passivo, ou seja, ser processado junto com a Proguaru, e aí essa questão poderá ir até o Supremo Tribunal Federal para decidir se o município responde direto ou diretamente ou não. Eu diria para você que a probabilidade do município responder é de quase aí 90% a 100%. Existe uma discussão a nível de Supremo Tribunal Federal sobre esse tema muito forte, mas no frigir dos ovos a conta vai sobrar para a prefeitura. Não será, se for a questão levada para a Justiça do Trabalho, isso vai muito tempo e talvez anos, mas em um momento a prefeitura vai pagar, como aconteceu, Pedro, lá atrás, com aqueles trabalhadores da Resilar. Todos da Resilar que acionaram a prefeitura receberam tranquilamente. O primo Simonato, você lembra desse nome, não pagou nada. Agora, vereador Sandes, a Proguaru tem acionistas minoritários, pode sobrar para eles também? Também, mas eu acho que em proporção bem pequena, Pedro, porque o poder de comando, você tem uma regra própria da lei de sociedade anônima e a Proguaru é uma SA, então você tem regras bem definidas
e esses acionistas minoritários, eles não tinham poder de comando, não são diretores, então a probabilidade de atingir o patrimônio deles, eu entendo que é bem remota. E os ex-presidentes, ex-diretores, ex-conselheiros? Presidente. O presidente. Os presidentes poderão ser responsabilizados por exagero, por não ter agido de forma a conduzir o patrimônio como precisaria da empresa, então isso poderá trazer responsabilidade. A Justiça do Trabalho, ela é paternalista, então ela procura sempre prezar o interesse do trabalhador. Ela não se apega a muito formalismo, então se verificar na condução daquela ação judicial que houve desrespeito às normas, principalmente quem dirige a empresa, o patrimônio desses poderá ser acionado. Deixando bem claro que o presidente da Proguaru até então, o Carone, ele já é uma pessoa que passou por um processo falimentar, ele tem uma empresa que ele foi presidente, uma construtora na capital, e ela é uma empresa falida. Então, se for por esse caminho, ele já tem problema judicial. Mas eu acho que o ponto mais importante e relevante, Pedro, é buscar mecanismo para que a prefeitura seja responsabilizada. Essa para mim é novidade. Eu pensei que você ia falar do SAAI, mas não, ele tinha uma empresa particular que faliu. Tinha. E pode ser presidente da Proguaru com essa condição? Eu me questiono muito sobre essa possibilidade, né? Eu me questiono muito. Discutível, né? Discutível, bastante discutível. Muito bem. Vereador, estão perguntando aqui, eu me lembro desse assunto em 2017, que querem mudar o tamanho das garagens em condomínios residenciais em Guarulhos. Esse assunto voltou à tona? Pedro, o que me consta, há um tempo atrás, ainda na legislatura do ex-prefeito Almeida, bem no finalzinho, foi apresentado um projeto pelo então vereador americano, aumentando, trazendo um pouco de mais razoabilidade o tamanho das vagas de garagem. E foi elogiado. Foi elogiado, foi reconhecido por diversas pessoas da cidade. Na sequência, ainda na legislatura passada, o então vereador Geraldo Celestino, ele apresentou um projeto readaptando aqueles tamanhos, querendo diminuir. Aquele projeto não avançou, foi rejeitado. Ao que me consta, parece que chegou um novo projeto na Câmara propondo uma readequação nesse tamanho. A meu ver, nós não temos que mexer nisso, Pedro. O que eu acho que nós precisamos é definir vagas já demarcadas, pré-definida com a matrícula, para que não fique tendo aqueles tumultos em condomínio para sortear quem que vai ser beneficiado com a vaga X, Y, Z. Eu acho que o tamanho, da forma que foi definida, é adequado. Assim como a gente colocou, teve um projeto da minha autoria, nós conseguimos aprovar a definição de baias em frente aos novos condomínios para facilitar o acesso de crianças que vão ou chegam das suas respectivas escolas. Então, eu acho que, no que diz respeito ao tamanho, ficou adequado. Eu penso que a Câmara Municipal não pode voltar ao que era no passado e permitir tamanhos impróprios, Pedro, e sem falar que nos tempos de hoje, você sabe, os veículos se tornaram um pouco maiores, então não é possível você ter vaga que era do tamanho, com todo respeito, do Fusca. Do Fusca ou Fiat 147. Então, eu acho que esse projeto, se chegou na Câmara, nós vamos ter que debruçar sobre ele e não permitir que esse retrocesso venha a existir. Isso vai ser um retrocesso mesmo, e eu defendo, como o senhor, que as vagas sejam definidas. Esse negócio de quem chegar primeiro, não tem local certo, é muito estranho isso. Tem que ter a matrícula no imóvel. Acaba sempre tendo o jeitinho brasileiro, acaba não sendo justo, né, Pedro? Não. Não é verdade. Influência. Exatamente. Tá certo. Por que não houve movimento em gestões anteriores para que não chegasse nesse ponto? Ele está perguntando sobre a Proguaru. Pois é. A Proguaru chegou a divulgar uma época um balanço positivo, né, vereador? Nós tivemos acesso. O segundo governo atual, ele disse que teve um ano aí que o balanço foi positivo, mas eu creio que esse problema da Proguaru não é só do governo Guti. Os diversos governos que passaram não deram as atribuições que ela precisava ter. Quando eu falo atribuição, para ter receita. Sim. E também ter um gerenciamento desse
da quantidade de colaboradores, de funcionários. Hoje nós temos 4.700 funcionários, nós temos muitos funcionários afastados, muitos funcionários doentes. E doente por quê? Por conta de que a Proguaru, ela não acompanhou a modernização, as condições de trabalho de muitos operacionais, ela é imprópria do ponto de vista da segurança do trabalho. Então isso gerou um custo muito grande. Então eu acho que os governos que passaram até o prefeito Guti precisariam ter enfrentado esse tema. E, a meu ver, ela ainda é possível enfrentar esse tema, você não só saneando a empresa, dando condições para ela realmente dar assistência ao que precisa para a cidade e ter uma quantidade de funcionário que seja necessário. Hoje, a meu ver, 4.700 funcionários, a meu ver, é um pouco exagerado, precisa realmente ela ser equacionada, dispensar aqueles que já são aposentados, que não querem ficar. Tenho certeza, Pedro, se o prefeito resolvesse fazer um PDV, uma quantidade bem razoável da Proguaru optaria pelo desligamento. Eu acho que a partir daí seria um ponto mais sensato de você estabelecer atribuições. E eu sou mais contundente em dizer de que ela teria que estar longe de influência política, Pedro. A Proguaru, ela tem muita influência por parte da Câmara Municipal, de vereador A, B ou C. Eu acho que ela precisa ser uma empresa totalmente independente, como são empresas públicas federais, o próprio Banco do Brasil, trazendo como exemplo a própria Petrobras. É possível fazer isso em Guarulhos? Claro que é. Aliás, o Eli Rodrigues falou que não acredita que dê prejuízo. Bom, empresa pública não é para dar prejuízo, é para dar qualidade à população. Exato. Né? Exato. E há vários setores da economia que a Proguaru poderia atuar, como o pátio de veículos, lá no tema até hoje, né? A própria coleta de luxo, a coleta de lixo também, nada. Falando nisso, e a taxa de lixo, vereador? A taxa de lixo, houve um burburinho aí de que o prefeito iria rever esses números. Burburinho não, ele anunciou. Mas não chegou nada na Câmara não, viu, Pedro? Eu tenho acompanhado constantemente, eu acho, e mesmo que vier, me parece que a ideia que eu escutei nos bastidores não é muito... 30%? Eu acho que ainda vai ficar muito caro. Vai ser uma gorjeta. Porque nós já temos recurso para o lixo, né? Deveria seguir o exemplo da cidade de São Paulo, o prefeito que foi daquela cidade, a maior cidade do país, está sendo sensato e não terá a taxa do lixo. Guarulhos teria condição de agir desse modo? Claro que sim. Guarulhos já tem recurso para isso. Guarulhos gasta em torno de 100, 120 milhões com a questão do lixo da cidade. Então, não é diferente de outras cidades do Nordeste, sem falar nome aqui, ou do interior brasileiro num todo, que não tem regra própria para o lixo. Essas cidades, sim, precisam ser cuidadas mais de perto por parte dessa lei federal. Guarulhos não, Guarulhos já tem definição de recurso, mas, infelizmente, o prefeito entendeu que Guarulhos teria que ser a cidade mais cara com relação à taxa de lixo. E eu recebi uma cópia do contrato lá do consórcio Limpa Guarulhos. Sim. Contrato de 75 milhões de reais. Exato. Então, e que está incluído ali o catatreco, né, Pedro? Sim. Você viu, 140 mil reais. Aliás, 140 mil reais por mês. Então, nós estamos falando aí de 35 mil reais cada ação em cada sábado que é feito. Então, a população, a cidade, nós vereadores precisamos cobrar um plano de ação do governo para que ele apresente um mapa onde que vai ser esses catatrecos, para que não fique isso sendo usado como moeda de troca ou politicagem em prejuízo de alguns cantos da cidade. Eu tenho visto em redutos de vereadores por coincidência. Não é o propósito da contratação, né? Tá certo. Bom, vereador, só tem algum assunto relacionado ao Hospital Pimentas, né? Pedro, eu tenho cobrado constantemente por parte do governo a questão do Hospital Pimentas. A gente sabe, você aqui, diversas pessoas da cidade, têm se manifestado sobre a questão da saúde, especificamente dos Pimentas. Nós tínhamos uma organização social que estava lá, que era o SPDM, né, SPDM. Aí, quando foi em fevereiro do ano passado, houve a troca, passou a ser a IDGT. E essa empresa simplesmente disse aos 300, 400 funcionários que as férias anteriores ela não iria pagar, ficaria a depender de um posicionamento da prefeitura. Esse posicionamento formalmente não aconteceu até agora. Nós temos funcionários com duas, com 3 ou até com 4 férias. E quando ocorre isso, de acordo com a lei, acabam todas sendo dobradas, exceto a última. E quem vai pagar essa conta? Então, eu tenho cobrado, fiz um requerimento há cerca de uns 15 dias, eu quero saber qual a quantidade desses funcionários, nome, salário,
E nós temos que cobrar, Pedro, do Ministério Público do Trabalho, eu vou fazer isso, do Ministério Público do Trabalho, que é o guardião dos direitos trabalhistas na cidade, como também do Ministério Público Estadual, uma providência a respeito disso e talvez até mesmo do Ministério Público Federal, porque o Hospital Pimenta recebe recurso federal, então a gente não pode ficar quieto. Porque, Pedro, essa conta não é querendo fazer cobrança política por si só. Essa conta sobra no meu bolso, sobra no seu bolso, e nós não podemos aceitar o governo empurrar essa situação com a barriga e não dar nenhuma solução. E eu me pergunto, qual é o sindicato dessa categoria? Hein? Trabalhadores da Saúde? Sindicato de Prestadores de Serviço, Sindiprestem, acho que é Sindiprestem, Prestadores de Serviço. Não vi nenhuma manifestação. Não. O sindicato ficou muito enfraquecido, Pedro, com essa reforma do Michel Temer, ele acabou tirando muitas autonomias que o sindicato tinha, prejudicou muito. Mas tem que ter um advogado, no mínimo, né? Sim, claro, sem dúvida. Obrigado, vereador Laércio Santos, do DEM ainda. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pedro. Até a próxima. Boa noite. 18h29, produção. Rápido intervalo, seguido aqui no estúdio, o colega jornalista Rabi Calil. 2 minutos.